Saravá, queridos irmãos de fé! Como é que você encontrou o nosso canal? Ah, o nosso canal só tem coisa boa. É um dos melhores canais de Umbanda desse YouTube. E nós aguardamos vocês para que nos acompanhem. Mais a nossa mais querida Fotobomb. Você é médio jovem. Você está entrando na Umbanda agora. Você está na corrente mediúnica. Você olha para o lado e você se sente naturalmente um pouco deslocado. Você se sente também em busca de modelos, de exemplos de incorporação e de postura, de conduta, para se, vamos dizer assim, trabalhar bem dentro daquele segmento. Mesmo porque, dependendo do segmento religioso, no caso mediúnico que você escolher, cada religião, cada grupo tem um comportamento diferente. Mas a questão é a seguinte: você está sempre com pressa. Nós vivemos num mundo de competição. Nós vivemos num mundo onde nós precisamos disputar tudo com todos o tempo inteiro. Nós vivemos naquele mundo em que nós temos que disputar a vaga de emprego, nós temos que disputar o melhor lugar, nós temos que disputar o amor, nós temos que disputar tudo nesse mundo. E esse espírito de competição é um espírito egoísta. Por quê? Porque é eu e eu. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter. Eu. Eu é egoísmo. E na Umbanda acontece uma coisa. Você entra para um outro mundo, no mundo da espiritualidade. E o mundo da espiritualidade é justamente contrário do mundo material. O mundo da espiritualidade pensa no coletivo e não mais no eu. Eu não tenho que ficar rico, eu não tenho que conquistar tudo. Você vai conquistar o mundo inteiro à medida que você estiver bem interiormente. Então, um outro ponto de vista bem contrário ao que você tudo aprendeu. Mas você chega com esse espírito dentro da Umbanda. E você acaba criando uma competição interna. Quem é o melhor? Quem é o mais bonito dos médiuns? Quem dança melhor? Quem incorpora aparentemente melhor, mais profundamente? Quem conquista o espaço no coração do dirigente? Quem consegue repassar a melhor mensagem? Você entra nessa vibe, como dizem, né? Essa vibe de ser a estrela do momento. E isso exige que o dirigente espiritual, o seu dirigente, o seu orientador dentro daquele grupo chegue para você e diga: meu filho, meu amigo, não é bem assim. Abandone esse espírito egoísta, porque na Umbanda isso não funciona. É um choque para muita gente. É um choque para muito médium. Mas ele precisa começar a compreender que Umbanda não é nada disso. O mundo material não entra dentro do espírito da Umbanda. Mas você entra com aquele espírito. Mas você está ali com aquele espírito dentro da Umbanda. Aí você olha para o lado e diz assim: olha, eu tenho que fazer a capa mais bonita para o meu Exu, eu tenho que ter o vestido mais bordado, eu tenho que comprar aquele tecido que custa alguns meses de trabalho meu para comprar o tecido daquele vestido. Você entra assim num delírio. E você começa a achar que isso é uma demonstração de poder. Quanto mais você exibe coisas materiais, joias, enfim, mais poder aquela entidade tem. E que nós aprendemos na Umbanda, na prática da Umbanda. Isso eu aprendi, gente, eu aprendi. Que coisa mais linda. Às vezes aquele médium mais humilde, aquele médium às vezes que mal sabe ler e escrever, tem às vezes um guia ali extraordinário. Às vezes um guia que daquela corrente, se a gente pudesse comparar, é o melhor guia que está ali baixando. Eu já vi experiências extraordinárias e posso contar uma para vocês.
E também fala sobre o que vem na Umbanda como espírito. Este relato que eu vou falar para vocês está em um dos vídeos nossos aqui. Um vídeo que foi cedido, material por Gabriel Federici, que é uma gravação inédita de Zélio Fernandino de Moraes, onde ali na conversa com as pessoas, naquele momento, estava inclusive Lília Ribeiro, no meio deles, ele relatou essa história. Conta o seguinte, que uma pessoa que era médico foi se consultar num terreiro de Umbanda, naqueles tempos. Aí chegou lá, na frente do médium. Aí, quando perguntaram para ele, com quem você gostaria de consultar, foi perguntado, às vezes não é possível, mas ele disse o seguinte, como ele estava em Belém do Pará, esse médico, ele olhou para uma senhora muito humilde, que tinha as marcas típicas de quem trabalha com açaí. Para quem não sabe sobre isto, quem trabalha com açaí é uma frutinha que ela mancha as mãos. Então, e não consegue tirar tão facilmente das mãos. Então, mostrava ali que era uma trabalhadora, uma pessoa trabalhadora de açaí. Ele pediu, e naquela época era uma profissão bem humilde, e ele disse assim, eu quero falar com aquela senhora que tem as mãos manchadas de açaí. Aquela senhora bem humilde ali, eu quero falar com ela. E ele parou, o médico, se escondendo naturalmente, para falar com aquela entidade. Aí chegou na frente da entidade. E a entidade conversou com ele, era um caboclo. Conversou com ele. Aí, conversando com ele, disse assim, no meio da conversa. Ah, sim, o senhor é médico, não é? Mas falou na linguagem de caboclo. Você é burro da terra, ou algo assim. Porque as nossas entidades costumam brincar, chamar advogados ou médicos de burro da terra, que é justamente o contrário, que seria uma pessoa culta, né, na terra. Ah, você é médico? Ah, está bem. Então espere um momentinho para eu conversar com o senhor como eu devo. Conta-se que o caboclo foi ali num canto, ele pareceu mudar e veio na senhora. Eu estou agora assumindo a minha roupagem, falou assim, a minha roupagem verdadeira. Porque aqui eu me manifesto como caboclo brasileiro. Mas agora você vai falar comigo, porque eu também fui médico em outra vida. E começou a falar com o médico, com uma linguagem que Deus me livre, que o médico ficou apavorado, que uma senhora visivelmente analfabeta, uma senhora visivelmente humilde, em trabalhos extremamente humildes, começou a falar com ele numa linguagem que só um médico muito experiente saberia. Isso está relatado, não sou eu que estou falando. Está relatado aqui, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, onde tem essa história que conta. Então vocês vejam que nós, quando chegamos na frente, às vezes, de um guia da Umbanda, você não sabe de onde ele veio. Você julga que tem que ser caboclo mesmo e tem que ser escravizado, tem que ser preto velho. Muitos foram escravizados, muitos viveram como escravizados, mas eles assumem uma roupagem dentro da Umbanda como se chegasse num baile, numa festa e usasse a roupa recomendada no convite da festa. Mas, na verdade, ali pode ter uma entidade de qualquer procedência possível e imaginável ali naquele momento. Trabalhando na humildade da Umbanda, porque a Umbanda trabalha assim, com caboclo, preto velho, criança, espíritos que se manifestam como crianças, e agora nós estamos trabalhando, de um tempo para cá, com Exus, dando um espaço para Exus trabalhar. Então, são 4 linhas apenas que se manifestam na Umbanda. Outras aparecem, naturalmente, outras falanges secundárias podem vir, como, por exemplo, a falange do Oriente, que a gente chama erroneamente de linha do Oriente, mas não seria linha do Oriente, seria falange do Oriente, que chegariam também para trabalho. Mas, na verdade, são 4, e esses espíritos precisam assumir as roupagens. Se ele vai trabalhar como caboclo, ele vai assumir a roupagem de caboclo. Se ele for trabalhar como preto velho, ele vai assumir a roupagem de preto velho. Mas não necessariamente tenha sido uma entidade, alguém que tenha vivido naquela região, naquele lugar, naquele tempo.
Então vocês vejam como a Umbanda é rica, ela é diversa, e encaixotar a Umbanda, como muitos querem, muitas vezes dando apenas uma perna para ela, tornando ela unicamente africanista, unicamente espírita, unicamente católica, unicamente qualquer coisa, é um crime para a Umbanda. Então eu considero assim uma maldade, vamos dizer assim, puxar a Umbanda para um único veio. Isso é um horror o que acontece. E que alguns forçam a barra, porque muitos gostariam, eu acho, de ser babalorixás de candomblé, eu acredito, mas como não são e não têm mais idade, nem tempo, nem paciência para se tornar um abiã, começando do zero dentro do candomblé, querem saltar da Umbanda para ser um babalorixá, uma ialorixá. Ninguém começa do meio. Todos nós precisamos começar do início. Também nós vemos dentro da Umbanda coisas curiosas, que Umbanda também não é competição, que é o assunto do dia. Quem grita mais alto. Tem guias que chegam e dão um grito, um brado, ok. Mas tem alguns médicos que passam gritando a sessão inteira, ninguém consegue trabalhar. Tem aqueles também que são contorcionistas do Circo de Soleil, porque eu vou te dizer o que eles fazem com o corpo. Se a meu guia fizesse alguma coisa assim com o meu corpo físico, eu acho que eu ficaria uma semana em um hospital, porque são pessoas que se contorcem, se jogam no chão, fazem coisas malucas assim que a gente vê no YouTube, ou vê naquela rede de vídeos curtos, que eu não posso dizer o nome, porque senão o YouTube pode me cortar o vídeo pelo meio, mas coisas assim malucas de incorporação. Fazem coisas doidas assim. Não há necessidade disso. Às vezes, como eu falei no exemplo da senhora do açaí, gente, a senhora do açaí é o maior exemplo que nós podemos ter de mediunidade. Não há necessidade de muita coisa para que a entidade mostre para o que veio e para que serve ela ali naquela corrente. Então, não sejamos assim tão exibidos como muitos querem ser. Não há necessidade disso para se mostrar poderoso e forte. Também tem aqueles médios desesperados para saber. Na primeira semana, incorporou a primeira vez o guia. Quer saber qual é o meu caboclo? Qual é o meu preto velho? Quem é o meu Exu? Quem comanda a minha coroa dentro da Umbanda? Gente, não há necessidade disso, de saber. A coroa vai começar a se manifestar em você quando você começar a fazer o seu primeiro amaci. Porque durante um amaci, a primeira vez que você faz, alguns médios já mostram o seu guia, chefe de sua coroa. Por quê? Quando coloca o amaci na cabeça, quando coloca as ervas na cabeça, para quem não entende isso, quando coloca a primeira vez as ervas, se manifesta uma entidade. Como a gente diz, grita uma entidade ali naquele momento. Poderá ser um caboclo ou um preto velho. Nunca um Exu, nunca uma criança. Ou um caboclo ou um preto velho. Este é o líder, o dono, aquele que comanda a sua coroa. E este que vai levar você, vamos dizer assim, direcionar você a partir daí nos trabalhos espirituais. Vai comandar a sua coroa espiritual. Agora, quanto ao nome, poderá ser qualquer um. Eu, por exemplo, no nosso terreiro, porque o nosso terreiro tem, aqui no sul, pelo menos, um problema. Talvez pela consciência exacerbada da maior parte dos médiuns, fica difícil os médiuns darem um nome para suas entidades. Aí você chega e diz assim, pergunta para o médium, bom, eu estou vendo que está chegando ali um caboclo em você. Esse caboclo, responderam a Amaci, quase certamente é o dono, chefe de sua coroa espiritual. Qual é o nome dele? Você já sabe? Aí ele diz assim, é Ogum. Não, eu não estou perguntando o orixá, eu não estou perguntando a qual linha na Umbanda ele pertence. Ele tem um nome. Qual o nome dele? Ogum.
Aí você chega e pergunta, e a sua cabocla? Aí uma Oxum, é Oxum. Aí você chega para o terceiro, qual é o seu caboclo? É Oxóssi. Todo caboclo tem um nome, não necessariamente de sua linha. Às vezes ele pode dizer o nome, eu sou Oxóssi Mata Virgem. Ok. Mas ele tem um nome. Ele vai ser Caboclo Ventania, vai ser Ogum dos Ventos, vai ser, enfim, Lírio Branco, tantos nomes, Jurema, Jandira, Iara, Jupira, milhares de nomes de caboclos que existem, mas ele tem um nome e pertencerá naturalmente a uma linha dentro da Umbanda, de uma das 7 linhas da Umbanda. Mas qual é o nome? Então, deixa assim. Então, responda da melhor maneira. Olha, eu sinto que é um caboclo da linha de Ogum, mas ainda não deu nome. Pode ser um Ogum Naruê, pode ser um Ogum Beramar, pode ser um Ogum dos Ventos, pode ser um Ogum, um caboclo da linha de Ogum, mas ainda não sei o nome. E às vezes passa-se o tempo, passa-se meses, passa-se anos, e a entidade não dá o nome. Aí lá um dia, depois de anos passando, que as entidades chefes do terreiro vão dizer, olha, você está incorporando o caboclo X, o caboclo Y, a cabocla essa, o preto velho aquele. Dê tempo ao tempo. As entidades estão com você. Você está trabalhando bem. As entidades estão conseguindo se manifestar no terreiro. Mas não tenha pressa. Umbanda não é competição. Umbanda não é pressa. Umbanda é transformação. Você entra dentro da Umbanda com um espírito. Como eu falei, um espírito egoísta. Um espírito onde você só pensa em si. Porque este é a ideia que o mundo passa para você. Que você tem que sempre ser o melhor, o mais bacana, o mais poderoso, o mais tudo. Essa é a ideia que o mundo passa. O bam, bam, bam. Você tem que ser assim o top dos tops da Umbanda. Não é assim. A Umbanda vem para transformar você numa pessoa melhor, numa pessoa mais resistente aos problemas da vida, a uma pessoa mais compreensiva com as pessoas que têm mais dificuldades que você. Você aprende a ter mais amor. Amor significa a lei universal dos guias de luz. Você começa a ter paciência com os animais, você começa a ter paciência com os idosos, você começa a ter paciência com aqueles que sabem menos que você. Isso a Umbanda vai passando para você, através das consultas, das mensagens dos guias, do tempo dentro de um terreiro. Agora, se você acha, como eu tenho visto, que sozinho dentro de casa, incorporando e cultuando as suas entidades, você vai ter toda essa cultura, esse conhecimento, essa troca de informações, você está enganado. Ninguém cresce sem trocar. Ninguém cresce sem dividir. E se você acha que consegue tudo sozinho, que você é o bambamã do universo, a cerejinha do bolo, a bolachinha do pacote, perde seu tempo. Umbanda está aí para mudar você. Não queira ser o melhor, não queira ser o mais rápido, não queira competir com ninguém. E respeite os médiuns mais antigos, respeite o seu dirigente, respeite os guias que fundaram aquele terreiro, que cravaram ali os alicerces daquele terreiro para que ele crescesse e se tornasse um ponto de luz nesse mundo. Respeite, que você vai chegar realmente aonde quer, aonde precisa e aonde seus guias querem levar você. Então, nós passamos nesse instante para o nosso querido, amado, iluminado, o nosso muito esperado Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda.
Então, gostou? Semana que vem nós aguardamos você em um dos melhores canais de Umbanda dessa internet. E pare um pouquinho e vasculhe os vídeos anteriores de nosso canal. Tem muita coisa boa falando de história da Umbanda, falando justamente desses conhecimentos que muitas vezes passam por nós e a gente deixa para trás. Então, até lá.